Muito bem, jovens. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que não seja boa madrugada, né? Vamos para mais uma aulinha aqui. Essa aula vai ser uma aula de revisão, tá legal? Ela é mais uma aula de revisão para a gente poder introduzir o assunto de trigonometria com segurança, né? Com a memória mais refrescada, tá bom? Vamos aí a frase do dia do Fernando Pessoa. É isso? Então vamos começar falando de semelhanças, tá bom? Quando é que a gente diz que dois polígonos são semelhantes dentro da geometria, né? Que destaque para a palavra semelhante, tá bom? Quando eles têm os ângulos internos com a mesma medida, mas não é só ter a mesma medida, tem que ser os ângulos internos, você pode acrescentar no seu caderno aqui a palavra correspondentes, não é isso? Então, os ângulos internos correspondentes com a mesma medida e os lados correspondentes proporcionais. Essa correspondência ela é muito importante, né? Então, por exemplo, esse lado 2 aqui vai corresponder com esse lado 1. Esse lado 1 aqui vai corresponder com esse 0,5, que a gente mede, ó, pelos dois ângulos adjacentes aqui, pela posição relativa, tá? Então, como todos os ângulos têm a mesma medida, que a gente chama, né, chama de congruente, utilizar a palavra congruente, como todos os ângulos são côngruos e existe uma proporção, né? Ó, 2 está para 1, assim como 1 está para 0,5. Então, são figuras semelhantes. Outras duas figuras semelhantes, né? Dois quadrados, por exemplo. Quaisquer dois quadrados são semelhantes entre si, né? Nesse caso, você tem um quadrado que tem os lados, né? Um quadrado que o lado aqui é a metade desse lado, e os ângulos internos são iguais por serem de 90 graus, né? Aquela característica retangular do quadrado, que também é losango, né? O quadrado que é retângulo e losango. Grosso modo, o que são figuras semelhantes? Basicamente, são figuras que têm o mesmo contorno, certo? O mesmo contorno, e aí você garante a proporcionalidade das medidas, né? Com os mesmos ângulos internos, ou seja, é como se uma fosse a redução da outra, ou a ampliação, né? Essa aqui é a versão, esse quadrado é a versão reduzida desse, né? Esse pentágono é a versão reduzida desse, ou esse é a versão ampliada desse, tá bom? Então, quando você amplia uma foto, por exemplo, o que você está fazendo é um processo de semelhança, tá legal? E dadas duas figuras semelhantes, você tem uma razão de proporção, que nesse caso é de 1 para 2, né? Ou de 2 para 1, dependendo de onde você parte. Que você vai estabelecer, por exemplo, aqui a razão de que 1 sobre 2 é igual, né? Aqui 1 sobre 2 é igual a 0,5 sobre 1. Tá bom? Então, por isso, a gente vai dizer que a razão de semelhança dessa figura para essa figura é de 1 para 2. Se você partir da grande para a pequena, seria de 2 para 1. Beleza? Agora vamos para o próximo vídeo conversar sobre semelhança de triângulos.